amados? Boa noite então mais uma vez, para aqueles que eu não cumprimentei ainda. Gostaria de compartilhar algo do coração do Pai com vocês nessa noite, algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero derramar no coração de vocês. Abra comigo, por favor, em Cântico dos Cânticos. Em outras Bíblias está como Cantares de Salomão. Cantares de Salomão, capítulo 3, por favor. Vem, Santo Espírito de Deus. Cântico do Salomão, amados, está um pouquinho depois de Provérbios, que está depois de Salmo. Cantares, capítulo 3. Aleluia. Amém? Todos acharam? Aleluia. Todo mundo encontrou? Quem encontrou na Bíblia de papel, levante a mão. Eu vou dar um doce depois para vocês. Que na Bíblia de celular é fácil, né, amados? Diz assim então, Cântico dos Cânticos, capítulo 3. De noite no meu leito, busquei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rodeavam pela cidade. Então lhes perguntei: vistes o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa de minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cervas do campo, que não acordeis e nem desperteis o amor, até que este o queira. Amém? Obrigado, Santo Espírito, pela Tua palavra. Leva-nos nessa noite, Pai. Leva-nos nessa noite por um lugar, Pai, que o Senhor deseja que a gente entre, Senhor. Usa-me como um instrumento, como um canal, Pai. Fala aos nossos corações, nós queremos ouvir a Tua doce voz. Pai, que eu não te atrapalhe, mas que eu possa ser um instrumento afinado, Pai, para a Tua glória e honra, Senhor. Senhor Jesus, que essa palavra, como uma boa semente, caia em boa terra nessa noite e possa frutificar. Em nome de Jesus oramos, amém, aleluia. Amados, livro de Cântico dos Cânticos, um dos meus livros favoritos das Escrituras. Embora pareça um livro complexo, mas ele tem um paralelo muito grande com Jesus e a igreja, na figura de Salomão e Sulamita, uma declaração de amor profunda entre Salomão e Sulamita, você pode transportar em uma declaração profunda do amor de Jesus pela igreja, e o desejo dele de que a igreja tenha uma intimidade, que a igreja tenha, assim, amados, um relacionamento mais profundo. Quando você olha para as Escrituras, amados, sempre vai ter 3 classes, no mínimo, que você vai encontrar. Você vai encontrar uma multidão atrás de Jesus, você vai encontrar discípulos e você vai encontrar os íntimos. Aquele grupinho menor. Sempre haverá, amados, esses grupos daqueles que seguem a Jesus. Haverá sempre a multidão, amados, aquela multidão que não quer se envolver profundamente. Aquela multidão que diz: eu gosto dele, eu simpatizo com Jesus. Amados, não tem nada de mal nisso, amados. O texto que nós lemos no começo do culto, aquele que falar com seus lábios que Jesus foi ressuscitado dos mortos, será salvo. Aquele que crê no seu coração, aleluia, amém, amados. Mas, amados, a Bíblia também nos deixa pistas de que o desejo de Deus sempre foi ter um relacionamento mais íntimo. Porque, entenda uma coisa comigo, quando um homem e uma mulher se casam, depois de um tempo, amados, o que é que vem? Os filhos. E para que os filhos venham, amados, eles têm que ter um relacionamento íntimo. E do relacionamento íntimo deles vai nascer os filhos. Então o pai sempre vai pensar na frutificação. O pai sempre vai querer, amados, que a gente vá para um lugar mais profundo nele. Então sempre terão esses 3 grupos. Terão os discípulos também, aqueles que andam perto. Mas, amados, mesmo entre os discípulos, lá no Getsemane, quando Jesus estava prestes a ir para a cruz, ele chamou somente 3.
Somente aqueles 3 puderam ver, amados, uma faceta de Jesus que os outros não viram. Somente para aqueles 3 discípulos, Jesus abriu o seu coração e disse: eu estou muito triste. Eu estou angustiado. Amados, a multidão via coisas fabulosas. Os discípulos viam coisas extraordinárias. Mas apenas 3 daqueles, amados, puderam ouvir Jesus dizer para eles: vigia comigo. Eu estou profundamente angustiado até a morte. Fiquem comigo. Orem comigo. Vigiem comigo. Amados, então eu entendo, amados, que Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Mas sempre terão aqueles, amados, que Ele poderá abrir o seu coração de uma maneira mais profunda. Não adianta, amados. Se você não o busca, se você não o deseja, se você não o conhece, fatalmente você não experimentará toda a dimensão do seu amor. Quantos estão me entendendo? Essa passagem, amados, ela é uma passagem tão incrível. Você pode transportar essa passagem para um tempo de oração. A Sulamita, ela diz assim: de noite no meu leito eu busquei o amado da minha alma. Isso fala, amados, de nós irmos para a oração, de nós irmos para um momento com Deus. Você vai para um momento com Deus e você busca o amado da sua alma. Você viu quantas vezes a Bíblia fala o amado da minha alma? O amado da minha alma. Aleluia. De noite no meu leito busquei o amado da minha alma, busquei e não o achei. Amados, quando você busca Deus, eu falei hoje, eu tenho 29 anos, porque eu me converti em 91, nós estamos em 2020. Eu tenho 29 anos de conversão. Obviamente que quando eu conheci Jesus, eu fui entrando, amados, numa dimensão. Eu fui me relacionando com Ele, conhecendo Ele. Coisas que eu fazia lá atrás, eu não fazia mais. Coisas que eu fazia, amados, que não era legal, naturalmente no meu relacionamento, eu fui deixando de lado. Mas eu não acredito em alguém que possa estar com Deus há muito tempo e continua do mesmo jeito. Porque você anda com Deus e você observa Deus. Você observa o coração de Deus. Você observa como Deus se move e o que Ele deseja. Quantos estão entendendo, amados? Eu preciso de toda a tua atenção, amados. Eu sei que nessa hora dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de beber água, dá vontade de comer pizza, chocolate, dá vontade de... Mas agora, por favor, se concentra. Recebe a mensagem. Por favor. Deseja a mensagem, Deus vai liberar nessa noite através da minha vida, amém? Então, amados, quando eu me converti, eu comecei a caminhar em Deus. Isso aqui faz parte de um tempo em Deus, onde você vai conhecê-lo. Obviamente, quando você entra para orar, Ele não aparece imediatamente. Mas eu vejo tantas pessoas falar assim: pastor, eu vou orar, mas eu não sinto nada. Quantos já passaram por isso? Amados, isso faz parte da minha vida também. Não é porque eu não sinto que Ele não está ali. Nosso Deus a gente não sente, a gente o conhece. Ele prometeu que estaria. Amados, então eu estou baseado na sua promessa. Você percebeu que tudo que diz respeito ao nosso Senhor está baseado em promessas? Nós estamos aqui reunidos porque Ele nos prometeu que um dia nós estaremos com Ele. Amém? Amados, nós estamos baseados em promessas. O que move a nossa vida é a nossa fé. A nossa fé. Então, amados, o fato de você não o sentir não quer dizer que Ele não esteja ali. Não. Então muitas vezes as pessoas, elas desanimam, porque elas dizem: pastor, eu não sinto nada. Porque às vezes tem uns que vai para a presença do Senhor e imediatamente já sentem a presença, já se conectam. Mas, amados, compreenda aqui uma coisa. Ela disse assim: de noite no meu leito eu busquei o amado da minha alma. Busquei-o. Aí ela diz assim: e não o achei. Mas o que ela fez? Quer saber? Vou dormir. Não, amados, diz assim: levantar-me-ei. Aleluia. Levantar-me-ei. Amados, vou pôr mais força. Renata ontem ministrou meu coração enquanto nós íamos para Curitiba. Ela foi chorando daqui até lá e foi ministrando meu coração num quebrantamento em Deus que teve ali no carro. E uma das coisas que ela falou no meu coração foi isso: nós precisamos pôr mais força. Por mais força. Amados, vai ter momentos que nós precisamos pôr mais força. Amados, você vai para a presença do Senhor, você não sente nada, mas você sabe que Deus quer falar com você.
Você sabe que Deus quer mudar, Deus quer transicionar você, Deus quer se revelar a você. Aí você vai, amados, e você fica lá 2, 3, 4 minutos e você não sente nada. Se levante, faça alguma coisa, insista, bata. Insista, amados. Porque olha o que diz a palavra: levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade. Olha, amados, o empenho da sulamita. E pelas ruas e pelas praças buscarei o amado da minha alma. Só que ela não falou apenas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, ela se levantou e foi. Ela não disse apenas, eu buscarei o amado da minha alma nas ruas, nas praças. Não, o texto diz assim: busquei-o e não o achei. Mais uma vez, amados, a frustração começa a querer bater a porta dela. Ela busca Ele nesses lugares que nós lemos. Ela busca, ela insiste e ela não encontra. Aí diz assim, verso 3: encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei: vistes o amado da minha alma? Mal os deixei, logo encontrei o amado da minha alma. Aleluia. Eu acho linda a maneira como ela fala tanto que Ele é o amado da alma dela. Amados, a gente se esquece de quem é Jesus para nós. A gente vai se esquecendo, amados, da relevância do Senhor na nossa vida. Nós vamos nos esquecendo, nós vamos sendo abençoados, acrescentados de bênçãos, de favor. Coisas vão acontecendo, os filhos vêm, uma promoção, o trabalho, o prestígio, e de repente Jesus vai sendo ofuscado. Amados, se não fosse Ele, se Ele não for o primeiro. É disso que se trata essa palavra. Ela insistiu e diz assim, quando ela conversava com os guardas, imediatamente ela encontrou com Ele. Glória a Deus, amém? E ela agarrou Ele, diz ainda a palavra, agarrei-me a Ele e não o deixei ir embora. Não o deixei ir embora. Você consegue imaginar, amados, um nível de oração assim? Você consegue compreender o nível que Deus quer que a gente vá? O nível onde você o encontra, amados, e aquele momento é tão sublime, é tão maravilhoso, que você não quer deixar nunca mais. Amados, eu tenho 46 anos, os melhores momentos da minha vida não foi o nascimento dos meus filhos, nem meu casamento, embora tenham sido momentos maravilhosos, mas os momentos onde eu fui mais preenchido foram os momentos de oração. Foram os momentos onde eu me encontrei com Ele, amados, onde Ele me respondeu, e onde eu agarrei nele, amados, e não o deixei ir. Momentos onde a gente estava lá na presença do Senhor, amados, e tudo valia a pena. São momentos, amados, que nós não podemos deixar. Não tem nenhum programa na televisão que substitua esse momento. Não tem nenhuma série, não tem nada nessa terra. Nós cantamos aqui, Maranata. Nem todas as riquezas, nem todas as dádivas deste mundo, nada se compara. Mas esse lugar é um lugar escondido, não é um lugar na superfície, é um lugar no profundo. Então por isso que muitas pessoas conhecem a religião e não entendem o que aquele que conheceu Jesus experimenta. A pessoa que conheceu, amados, o legalismo, ela não conhece o coração. Sabe por quê? Ela está no qual âmbito? No âmbito da multidão, ela vê de longe. Eu amo quando a Bíblia diz que João, ele reclinava no peito de Jesus. Eu amo essa expressão, amados. O que eu entendo? Tem um lugar que dá para chegar mais perto de Jesus. Tem sempre um lugar para chegar mais perto de Jesus. Mas lá naquele dia, sabe, nas bodas, que nós vamos estar lá, aleluia. Mas eu queria tanto sentar do lado de Jesus. Acredito que não será possível, né? Mas vai ter uns caras de maior prestígio que eu lá. Vai estar lá uns Moisés da vida. Já ouviram falar do Moisés? Vai ter uns Davi, vai ter João, Paulo. Amém, amados? Mas não tem problema, só de enxergar Jesus assim, ó, lá do final da mesa, tá bom já, tá ótimo, porque a presença deles, amados, vai assim envolver a nossa vida. A Bíblia diz que no céu, amados, não é a luz do sol que iluminará, é a luz dele.
Aleluia. Tamanha vai ser a glória do nosso Senhor. Então, amados, há um desejo no meu coração. Eu sei que é uma coisa simplista, parece uma criança falando, mas, amados, esse é o anseio do nosso coração. Jesus disse: eu vou preparar lugar para vocês, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Aleluia. Amados, Jesus está preparando o lugar. Sabe quando alguém está preparando o lugar para a visita chegar? E você está olhando os detalhes, e você mexe um negocinho aqui, ó. Peraí, para que você está mexendo aí? Porque eles estão chegando. Amados, é assim que eu vejo. Jesus está preparando. Não, esse negócio tem que ficar aqui, porque eu estou esperando por eles. Amados, eu vejo dessa maneira, porque a Bíblia me diz assim. Aleluia. Amados, o filho pródigo, quando ele estava voltando para a casa do pai, a Bíblia diz que o pai avistou ele de longe. De longe, sabe por quê? O pai estava ansioso esperando pelo filho. Todos os dias ele dava uma olhadinha para o horizonte e pensava: será que é hoje que ele volta? Será que é hoje que ele volta? Amados, o pai não estava lá atarefado e de repente chega o filho do lado dele e fala: pai, pequei contra ti, contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Não, amados. E o pai falou: nossa, nem vi que você chegou. Não, amados. A Bíblia diz enfaticamente, ele vinha de longe, e o pai correu e o abraçou. Aleluia. De longe, amados. Por quê? Porque ele quer trazer a gente para perto. Ele quer trazer para perto. Aleluia. Amados, estar perto de Deus é a coisa que mais completa o ser humano. Nada substitui a presença do Senhor. E eu entendo, amados, o que é você sentir que Ele não está ali, como o coração dela, amados. Curiosamente, quando você pula para o capítulo 5 de Cântico dos Cânticos, muda um pouco. Isso aqui faz parte do amadurecimento nosso também. Agora, amados, depois que você começa a ter relacionamento com Ele, e você começa a se apaixonar por Ele, é Ele que busca você. Agora se inverte, amados. Agora Deus começa a buscar você, porque Ele te conheceu, amados. Você arrebatou o coração dEle. É isso que Ele diz para a amada. Ele diz para ela: desvia de mim o teu olhar, porque ela arrebata o coração dEle só com um olhar. Aleluia. Amados, há um poder na igreja de arrebatar o coração de Deus. Amados, havia um poder em Israel de arrebatar o coração de Deus. Mas nem por isso, amados, Israel priorizava Deus. No capítulo 5, amados, diz assim, no verso 2: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Agora, amados, ela está lá dormindo, e agora não é mais ela que sai buscar por ele, é ele que vai buscar por ela. E ele começa a bater na porta, e diz assim no verso 2: abre-me, minha irmã querida minha, pomba minha, imaculada minha. Aleluia. Olha que descrição, amados, de amor do nosso Senhor por nós. Abre-me, minha irmã querida minha, pomba minha, imaculada minha. Ou seja, sem mancha, sem ruga, sem defeito. Mais ou menos assim: você não tem defeito. Não importa o que dizem a teu respeito, para mim você não tem defeito. Aleluia. Glória a Deus. Não importa. Não importa, amados, se eu vou sentar no último lugar da mesa. O que importa, amados, é que Ele me conhece, Ele me chamou pelo nome. Amém. E eu sou dEle. E Ele diz: abre para mim. Aí diz assim o texto, amados: porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Aí o que acontece, amados? Ela diz assim para ele: já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez. Já lavei os pés, tornarei a sujá-los. Amados, ela simplesmente desvalorizou a sua presença. Ela simplesmente desvalorizou essa presença, amados. Essa presença tão sublime. Ela simplesmente, amados, não deu o devido valor para essa presença. E a Bíblia diz que ele se retira, amados, porque ele é como um cavalheiro. Apocalipse diz: ele está à porta e bate. Se você abre, ele entra e ceia com você. Mas como ela disse para ele: eu já despi a minha túnica.
eu já lavei meus pés. Entenda que para eu abrir a porta para você, eu preciso me vestir, eu preciso sujar os meus pés. Aí ele disse: fica tranquila, eu não quero te incomodar. E a Bíblia diz que ele se retira. Diz assim: meu amado meteu a mão por uma fresta, o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos mirra preciosa, sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Amados, aí olha só o que diz no verso 7: encontraram-me os guardas. Quais guardas? Os mesmos. Os mesmos. Mas olha só o que diz aqui: que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me um manto, os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. Desfaleço de amor. Amados, desfalecer, amados, é quase desmaiar de amor. Amados, isso fala, amados, de um lugar espiritual em nós, que sem ele, amados, é assim que você se sente. Amados, aqui fala de uma consequência espiritual no verso 7. Quando você, amados, não o distingue mais, quando você não o busca mais, quando você desvaloriza o seu amado. Amados, circunstâncias espirituais vêm nos atacar quando nós ficamos longe dele. É isso que a Bíblia está dizendo. Os mesmos guardas que antes iriam ajudá-la, agora espancaram ela. Amados, eu não sei quanto a você, eu não posso falar por você, mas eu posso falar por mim. Eu experimento isso. Às vezes eu tenho a impressão, amados, que parece que eu fui espancado espiritualmente. E aqui diz assim: os guardas que rondavam a cidade me espancaram, e os do muro tomaram a minha túnica. Sabe aquela túnica que ela não queria nem vestir, de tanta preguiça? Essa túnica foi arrancada. Amados, eu estou falando aqui de circunstâncias espirituais. Pega no teu coração, por favor, presta atenção. Sempre haverão consequências espirituais quando nós não mais o desejamos, quando nós não mais o queremos. O esfriamento espiritual traz consigo, amados, uma consequência espiritual. Não dá para falar: não, pastor, eu não estou afim não, eu vou ficar por aqui. Não, pastor, um dia eu falei que eu era de Jesus, tá bom já, entendeu? Eu não quero me envolver muito, porque eu posso me frustrar. Amados, o desejo do coração do Pai é que você mergulhe, é que você o conheça. Porque, amados, a distância, perceba uma coisa aqui muito interessante. Lá no capítulo 3, amados, ela buscou por ele, ela o encontrou. Agora, amados, que ela está dizendo assim: não, hoje não estou afim, amados. Só que tem uma coisa, você foi ativado espiritualmente. Amados, existem circunstâncias espirituais. A Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário, e ele está rodeando a nossa vida, amados, procurando uma brecha. Procurando uma brecha. A Bíblia diz que os anjos se acampam ao redor, mas o diabo está ao derredor. Ele não está tocando em nós, mas ele está tentando achar uma brecha. Sabe por quê, amados? Porque um dia você disse: eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado. Por isso que eu digo, amados, é fácil nós levantarmos as mãos e cantarmos aqui, mas existe uma multidão de testemunhas olhando para as nossas vidas. Então, amados, não dá. Sempre haverão consequências do esfriamento. Por isso, amados, a minha palavra para você nessa noite é: apaixone-se de novo. Apaixone-se de novo. Clame por Ele de novo. Busque por Ele de novo. Busque, busque. Amados, olha que interessante como diz a palavra. Nesses momentos de esfriamento, e nós passamos por isso, não passamos? Acontece com vocês também? Amém? Acontece com quem aqui? Faça assim, eu quero ver. Nem todo mundo é verdadeiro, né, amados? Ou os que não levantaram a mão são muito, muito espirituais. Quero entender assim. Mas, amados, nós passamos por momentos.
decepções, até com Deus. Decepções, até com Deus. Coisas que você não entende, você fala, por que, Senhor? Por que permitiste? Por que, Senhor? Amados, essa indagação, amados, ela corre o mundo. Por que, Senhor? Uma vez entrevistaram a filha do Billy Graham, eu não sei se eu já falei aqui, mas entrevistaram a filha do Billy Graham, e na entrevista, amados, fizeram a seguinte pergunta para ela: por que, se Deus existe, por que tem tanta violência nas escolas? Por que existem homens horríveis que entram metralhando crianças e matando crianças? A resposta dela foi muito simples. Ela disse assim: porque Deus foi tirado das escolas. Porque vocês proibiram a Bíblia nas escolas, então Deus não foi mais chamado nas escolas. Vocês proibiram a oração nas escolas. Vocês proibiram que Deus entrasse nas escolas. Então o diabo pôde entrar nas escolas. E aí está o resultado. Aí está o resultado. Amados, não dá para a gente falar que é de Jesus, amados, e não ter relacionamento, e não o buscar. Isso vai fazer muito mal para nós. Isso vai fazer muito mal. Porque um dia você disse que você era dele, amados, e agora não dá para você viver uma vida meia boca. Você tem que cultivar. E olha que interessante, amados, o que diz aqui no verso 9. É tão interessante porque justamente nesses momentos de maior tribulação, que essas perguntas são feitas para nós: que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres, que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuras. Amados, parece que o mundo vem pedir um testemunho de Jesus para nós, exatamente quando você não está bem. Acontece isso com você ou não? Amém? Amém? Aleluia. Às vezes eu me sinto, amados, que só acontece comigo. Sabe, amados, quando você está com Deus lá fervoroso, acorda de madrugada e vai buscar um amado, amados. Ninguém pergunta, que é o teu amado? Aí bem quando você não está bem, você apanhou. Aleluia. O diabo te deu uns dardos inflamados, e ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso. Por isso nós precisamos vestir a armadura do Espírito, para apagar os dardos inflamados do maligno. O tempo todo ele está mandando dardo inflamado, amados, tentando nos destruir, nos derrubar, nos esfriar. Amados, ele quer manchar a imagem de Deus em nós. Sempre começa assim. O diabo não tem nada contra você, ele tem contra Deus. E como você se aproxima de Deus, amados, então ele vai te detonar. Ele vai te detonar. Sabe por quê? Porque, amados, ninguém adora ao diabo de sã consciência. Só adora o diabo quem não sabe que é o diabo, amados. Agora nós adoramos a Deus. Nós adoramos a Deus. Nós adoramos ao Senhor, amados. Nós adoramos ao Senhor. Agora, amados, vai para o mundo, veja quem adora o diabo, amados. É quem não tem consciência do que está fazendo. Mas nós adoramos alguém que nós conhecemos e amamos. Então, amados, ele tem raiva de nós, porque ele era um ministro de louvor no céu. E porque ele queria toda a glória de Deus para ele, amados, ele foi destituído. E hoje nós, amados, os seres que eram caídos, que foram restituídos à glória de Deus, adoram ao Senhor, amados. E ele tem muita raiva de nós por conta disso, porque nós adoramos o Senhor. Amados, e é bem nesse momento, quando você não está legal. Pode perceber, amados, não sei se já aconteceu com você. Tem aquele dia que você está assim, não estou legal, não estou bem. Jesus, você tem perguntas sem respostas. Aí você vai dar um rolezinho no mercado. Aí você encontra alguém, a pessoa já vem sorrindo para o teu lado. Quem é o teu amado mais do que outro amado? Quem é Jesus? Dá um relatório para mim assim profundo. E bem naquele dia você não está bem, amados. Só acontece comigo, né, amados? Aleluia, obrigado. Ufa, ufa. Mas a resposta dela, amados, foi a mais incrível que nós podemos ter. Porque, amados, havia uma impressão de Deus agora dentro do coração dela. Havia uma impressão, algo profundo que marcou o coração dela, amados. Então muitas vezes, amados, você não vai sentir. Você não vai sentir. Só que tem uma coisa, amados, está lá dentro.
pode conferir, amados, ainda está queimando. Amém? Ainda está pegando fogo, amados. O fogo só baixou. Se você pôr uma lenhazinha lá, dá uma sopradinha, amados. Se você voltar a buscar, amados, o fogo está lá. Pode perceber. Amados, o mundo está perguntando: quem é o teu amado mais do que outro amado? Amados, o mundo está buscando um amado. O mundo busca. E ele tem os seus comparativos. Quem é o teu amado? Quem é Jesus mais do que o Buda? Mais do que o Maomé? Mais do que o Hare Krishna? Mais do que a bebida? Mais do que curtir a vida? Quem é o teu amado? Amados, a descrição dela é impressionante. Imediatamente ela fala: o meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000, está muito fresco dentro dela. O mais distinguido entre 10.000, põe 10.000, ele é o mais lindo, ele é o mais atraente. Esse é o meu amado. A sua cabeça como ouro mais apurado, seus cabelos cachos de palmeira, pretos como corvo. Amados, os seus olhos são como das pombas junto às correntes das águas. Amado, olha que descrição linda a respeito do Senhor. Seus olhos são como das pombas junto à corrente das águas, lavados em leite. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. As suas mãos, cilindros de ouro. Amados, ela conhecia ele completamente. O seu ventre como alvo marfim coberto de safira, suas pernas, colunas de mármore, assentadas em bases de ouro puro. O seu aspecto como o Líbano, esbelto como os cedros. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Essa é a descrição, amados. Eu acho que quando ela faz essa descrição, amados, ela captura de novo aquela essência, ela resgata aquele fogo. Amados, olha a resposta daquelas que perguntaram para ela. Não poderia ser melhor. Para onde foi o teu amado mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? E nós o buscaremos contigo. Aleluia, aleluia. Nós buscaremos contigo. Nós buscaremos contigo. Amados, o desejo do coração de Deus é esse, amados. Que aquele que o ama, amados, saiba exatamente quem Ele é e o confesse diante dos outros, para que os outros também o desejem e digam: eu também quero Ele, eu também quero Ele, eu também quero Ele. Amados, pense no contrário do que nós vivemos no nosso tempo. Imagine alguém que causa tanto escândalo no nome de Jesus, que as pessoas olham e falam: eu não quero esse Jesus, desta pessoa. Amados, que Deus nos livre. Amados, que Deus nos livre de alguém conversar conosco, amados, e ela chegar à seguinte decisão: eu não quero. Eu prefiro, sabe aqueles outros amados lá? Tudo aqueles outros, eu prefiro aqueles. Está me entendendo, amados? Por quê? Porque o Senhor quer que nós o conheçamos, que nós o desfrutemos da presença dEle. Amados, eu fiquei tão impactado quando eu vi João 3. Não sei quantos de vocês perceberam, mas a Bíblia diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, principal do Sinédrio. A Bíblia dá um detalhe que diz assim, que ele foi ter com Jesus à noite. À noite. Por que à noite, amados? Porque à noite, amados, naquela época não era como hoje. Eram velas que iluminavam os lugares. Então as trevas, elas pairavam na noite. Então você não era facilmente reconhecido. Não é como hoje, amados. Então a Bíblia diz que se Nicodemos foi falar com Jesus à noite. Aí tem um detalhe bem interessante, que no final do Evangelho de João fala que quando Jesus, enfim, morreu e retiraram o corpo de Jesus, apareceu um homem que ele era discípulo de Jesus e ninguém sabia. Um tal de José de Arimateia. Ele chega, ele reclama o corpo de Jesus.
Ele pede para Pilatos. E quem está junto com a José de Arimateia? O Nicodemos. Eu fui procurar na internet se tinha algum pregador que falasse a respeito disso, e achei um cara lá, teólogo, dizendo assim, não, ele foi à noite, mas assim, não é porque ele tinha medo, porque ele tinha vergonha. Mas aí quando eu li a Bíblia, eu falei assim, nada a ver. Porque quando José de Arimateia pega o corpo de Jesus, a Bíblia diz assim a respeito dele. Olha só. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia, retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos. Aí João escreve de novo. Aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. À noite. Mas eu não sei por que João deu a entender isso. Ele poderia simplesmente falar assim, aquele que foi falar com Jesus, acabou. Não, aquele que foi falar com Jesus à noite. Amados, se ele era amigo de José de Arimateia, e José de Arimateia tinha medo dos judeus, de que os judeus vissem ele com Jesus, e ele declarasse publicamente, eu sou discípulo de Jesus, obviamente que Nicodemos também tinha, amados, também tinha suas reservas. Então, amados, eles foram lá e pegaram um Jesus morto. Amados, e quando eu li isso, amados, veio algo tão forte no meu coração. Amados, nós valorizamos tantas coisas, amados, depois que elas se perdem, depois que elas se vão. Amados, nós os seres humanos, nós somos craque, amados, em só perceber o valor das coisas depois que nós não temos mais, depois que foi tirado. Amados, é terrível a raça humana. Nós temos nossos filhos, nós temos nossos pais, nós temos nossos cônjuges, nós temos nossos amigos, nossos irmãos, e muitas coisas não estão boas para nós, não estão boas. Aí quando nós perdemos, amados, nós damos o devido valor. Aí, amados, agora ele tinha um Jesus, mas era um Jesus morto, era só o corpo, amados. Esse Jesus não podia mais tocar em ninguém, nem curar ninguém. Esse Jesus aqui não podia. A única coisa que dava para fazer com esse Jesus é colocar Jesus numa tumba. Amados, às vezes eu tenho a impressão que nós trocamos o Jesus vivo por um Jesus morto, porque nós não queremos ser reconhecidos como discípulos dele. É tempo de nós valorizarmos o que nós temos, amados. O que você tem de maior valor não está no banco. O que você tem de maior valor, amados, está ao teu redor. Quantas vezes, amados, falamos mal e depois nós temos que nos arrepender. Eu quero ir para uma outra igreja. Essa igreja, não, eu não vou com a cara de ser pastor. Aí vai lá na frente e vê se é tudo igual, na verdade, amados. Você vai atrás de um mais bonito, um mais sábio. Alguma falha você vai encontrar. Aí a pessoa um dia, amados. Por isso nós precisamos ter um encontro com a gente mesmo, amados. Quando você se encontrar com você mesmo e falar para Deus, Senhor, agora eu entendo. Ninguém tem problema, quem tem problema sou eu. Um dia eu estarei diante do Senhor e eu darei conta da minha própria vida. Amados, nós daremos conta, cada um de si mesmo a Deus. Então, por favor, amados, para de olhar para os outros. Para de julgar. Vai desfrutar. Para de criar muros, começa a construir pontes. Para de criar muros, começa a construir pontes. Para de construir muros, começa a construir pontes. Eu sempre digo aqui, amados, para você achar o defeito na vida de uma pessoa, é muito simples, é fácil, é muito simples. É muito simples. Aqueles homens que estavam com Jesus no Getsêmani poderiam dizer, nossa, nunca vi Jesus assim. Cara, nem parece o Jesus que mandou o mar se aquietar e o vento se calar. Nem parece o mesmo Jesus que retirou Lázaro da tumba. Nem parece o mesmo Jesus que libertou o gadareno, a mulher com fluxo de sangue. Nem parece o mesmo Jesus. Ele está dizendo para nós que ele está angustiado. Amados,
É tempo de nós voltarmos, amados, para um lugar de quebrantamento em Deus. Não adianta, amados, depois que você perder, você querer valorizar. Valoriza hoje. Valoriza hoje. Valoriza hoje. Valoriza hoje. Amados, anteontem eu estava assim com uma carência tão grande da minha família, que eu falei assim, viu, vamos pegar um Monopoly lá e vamos brincar. É um joguinho lá, tipo Banco Imobiliário. Aquele jogo eterno, sabe? Que você fica 12 horas jogando e não termina o jogo. Aí alguém diz assim, ó, vamos acabar o jogo agora. Mas o bom é o relacionamento. Nós sentamos na mesa, eu, a Renato, Estevam, a Vitória, Benjamin ao redor ali. Nós jogamos, amados, e ficamos ali. Eu vou comprar esse lugar, eu vou comprar aquele, barará, iriri, barará, e dinheirinho aqui, tá. Comunhão, relacionamento. Amados, aquilo fez tão bem para nós. Aquilo fez tão bem para nós. Amados, a gente quer se achar os espiritual, amados. Por isso João escreve, se fala que ama a Deus que você não vê, mas não ama o irmão que você vê. Cara, para de mentir que você ama a Deus. Você diz que ama a Deus, você chora, você baba, escorre o ranho, de tanto que você ama a Deus, mas você odeia o teu irmão. Cara, você não ama, nem Deus, nem irmão, você não ama nada. Acho que nem você não ama. Porque nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Se nós não amamos o próximo, nós não nos amamos. Amém? Aleluia. Amados, a minha mensagem é essa para vocês. Eu sinto isso no meu coração nesses dias. Nós precisamos, amados, voltar à simplicidade dos relacionamentos. A igreja tem que ser um lugar onde a gente se cumprimenta, a gente se abraça, a gente carrega os fardos. Quando a gente escuta a respeito da falha de alguém, amados, a gente não faz como Cã fez com Noé e expõe o seu pai nu. Não, a gente faz como Sem e Jafé. A gente cobre a nudez do nosso pai, do nosso amigo, do nosso irmão. A gente cobre. A gente cobre. Jesus, amados, nunca denunciou Judas, nunca. Ele nunca olhou estranho para Judas. Judas ceou, ele lavou os pés de Judas, e ele já sabia, amados, que era Judas. Jesus é o meu exemplo, amados. Jesus é o meu exemplo. Jesus é o meu exemplo. Aleluia, amados. Eu não sinto mais necessidade de pregar. Vamos orar? Fica de pé nessa noite. Obrigado, Santo Espírito, pela Tua presença nesse lugar. Senhor, nós Te adoramos. Senhor, nós Te desejamos. Pai, há uma presença tão doce do Senhor aqui. Jesus, nós Te queremos. Pai, nós queremos Te valorizar, Senhor. Nós queremos valorizar o que nós temos. Nós queremos valorizar o que recebemos, Senhor, porque as coisas mais valiosas são aquelas que têm peso eterno, Senhor. Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos deseja. Pai, a Tua palavra diz, ó Pai, que quando perguntaram quem é o Teu amado e para onde Ele foi, ela tinha a resposta na ponta da língua. Ela disse, Ele desceu até os campos aromáticos, Ele desceu até o seu jardim. Pai, e logo em seguida, Senhor Deus, o amado dá uma descrição a respeito da noiva, tão profunda, Senhor Jesus. Assim que o Senhor nos vê, Pai, assim que o Senhor nos vê, assim que o Senhor nos olha, Pai. Formosa és, querida minha, formosa és, agradável como Jerusalém, formidável como o exército com bandeiras. Desvia de mim os olhos, porque eles me perturbam. Senhor, assim como nós temos uma descrição do Senhor, o Senhor tem uma descrição a nosso respeito. Jesus, o Senhor tem uma descrição a respeito de cada irmão e cada irmã que estão aqui nessa noite. Pai, o Senhor conhece, Senhor. O Senhor nos conhece, Senhor, melhor do que os nossos pais. O Senhor diz na Tua palavra, ainda que a mãe se esqueça do filho,
no seu ventre, eu não me esquecerei de vós. Aleluia, aleluia. Todos os meus fios de cabelo estão contados, o Senhor conhece a todos. O Senhor conhece, Pai. Lindo, 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 lindo. 60 são as rainhas, 80 as concubinas, as virgens sem número, mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada. Aleluia, predileta, predileta minha, predileta minha. Assim que o Senhor nos vê, igreja, assim que o Senhor nos vê nessa noite, assim que o Senhor nos olha nessa noite, amados, tem muito valor em você. Há tanto valor em você. O teu valor não está na tua conta bancária, o teu valor não está no teu prestígio no mundo, se você tem ou não. O teu valor está em Deus. O teu valor está em Deus, porque Ele o criou, porque Ele te desenhou da maneira que você é, porque Ele fez você assim, porque Ele te deseja da maneira como você é, e Ele quer te transformar à imagem e semelhança dEle, na presença dEle. Amados, vamos orar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor nessa noite. Fecha os teus olhos. Podemos adorar o Senhor. Declare nessa noite: oh, nós te adoramos. Lindo Jesus. Aquele que a palavra
expressão exata, Jesus, da glória do Pai. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, por se manifestar a nós. O povo que andava em trevas viu brilhante luz, e aqueles que andavam na região da sombra da morte, para esses brilhou a luz. Obrigado, Senhor, por vir trazer a Tua luz na nossa escuridão. Obrigado, Senhor, por manifestar a Tua luz, por manifestar a Tua luz, Jesus. Obrigado porque somos Teus, Pai. Obrigado porque somos Teus, Senhor. Obrigado porque somos Teus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado, Jesus, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Jesus, pela redenção. Obrigado, Jesus, pelo Teu Espírito. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por nos tirar do império das trevas, por nos tirar desse lugar de morte, de sombra e escuridão. Obrigado, Jesus, por firmar nossos pés sobre a rocha. Obrigado, Jesus, por lavar-nos de todo pecado, por ter perdoado toda a dívida que era contra nós e ter encravado naquela cruz. Pai, obrigado, Senhor. Recebe nessa noite a nossa devoção. Recebe nessa noite, Pai, a nossa gratidão, Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Seja o centro das nossas casas, dos nossos lares, dos nossos relacionamentos. Seja o centro, Senhor. Seja o centro, Pai, da nossa vida. Seja, Senhor Jesus, o centro da vida dos nossos filhos. Seja, Senhor Deus, a rocha para os nossos casamentos se apoiarem. Senhor, perdoa, Senhor Jesus, as nossas falhas e iniquidades. Firma-nos, Senhor. Pai, enche o nosso coração com Teu fogo, Senhor. Batiza-nos com fogo. Batiza-nos com fogo. Batiza-nos com fogo, Senhor.
Incendeia os nossos corações. Incendeia os nossos corações, Espírito Santo. Incendeia os nossos corações, Senhor. Batiza-nos, Pai, no fogo. Batiza-nos no Teu Espírito. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem com Teus dons. Vem, Santo Espírito, vem sobre nós. Vem com Tua unção, com Teu poder. Vem, Senhor. Aleluia. Vem, 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 vem. Vem, 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 Espírito Santo. Espírito Santo. Vem curar, Senhor. Vem curar os corações. Oh, vem restaurar. Vem, Senhor. Vem, vem. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Oh, Senhor, restaura, Paizinho, tudo que se quebrou. Restaura o relacionamento, Pai, com o Senhor. Restaura o relacionamento com o próximo. Restaura o casamento. Restaura, Senhor Deus, o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Cura, Senhor Deus, a nossa sociedade. Cura a nossa nação, Pai. Senhor Jesus, nós abençoamos, ó Pai, os dirigentes dessa nação. Nós abençoamos nosso presidente, Deus, que ele tenha uma experiência profunda, Senhor, contigo. Senhor Jesus, cerca, Pai, a nossa nação com fogo. Cerca a nossa nação, Senhor Jesus. Guarda-nos de todo o mal, Senhor. Derrama do Teu favor sobre os brasileiros, Pai. Que a nossa nação seja conhecida no planeta como a nação do avivamento, como a nação do fogo, como a nação da glória de Deus, como a nação daqueles que amam ao Senhor, como a nação que ama ao Senhor, Pai. Aleluia! Queremos fazer parte dessa geração que Te ama. Queremos fazer parte da geração que Te chama. Queremos fazer parte de uma geração, Senhor. Aleluia, aleluia. Escreveste o Teu nome no nosso coração, Jesus. Nós somos Teus, nós somos Teus, nós somos Teus. Aleluia.